5 de novembro, eu vi. Vamos ver Lucas capítulo 24, de 1 a 12. A ressurreição de Jesus. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao sepulcro, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixaram os olhos para o chão. Eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram que estas coisas eram verdade aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Cada um tem uma experiência diferente, uma motivação diferente. E qual foi a reação, então, ao os apóstolos ouvirem sobre Cristo ressurreto? Simplesmente nenhum acreditou. Ninguém. Todos achavam que era um delírio. Várias mulheres foram ao túmulo. E bem cedo, no domingo, após a morte de Jesus. Levaram consigo especiarias, portanto, é provável que estivessem indo cuidar do corpo de Jesus, já que o sábado havia terminado. Como esperavam encontrar um túmulo ainda selado, ficaram chocadas ao encontrar a tumba vazia. Sem saber o que fazer, sentiram medo quando 2 homens com vestes brilhantes apareceram. No entanto, eles tinham uma mensagem boa para elas. Relembrando as palavras do Senhor, contaram às mulheres que Jesus havia ressuscitado, conforme ele lhes dissera. Felizes com a notícia, rapidamente voltaram para os discípulos e os outros seguidores de Jesus que se encontravam naquela casa, e contaram o que tinham visto e ouvido, pois a emoção delas não podia ser contida. Isto é, compartilharam com outros o que ouviram sobre Jesus, o que ouviram e viram, porque elas não entraram no túmulo, simplesmente viram que a pedra estava removida. Como as mulheres devem ter se sentido? Tinham acabado de ter uma experiência incrível que as deixou maravilhadas, mas os discípulos chamaram essa experiência de delírio e não acreditaram nelas. Como elas devem ter sentido, Assim,
Sem saber se deveria acreditar ou não nas mulheres, Pedro correu para o túmulo para ver por si mesmo. Eu tenho que ver. Não basta alguém me falar. Para Pedro e para muitos de nós, há uma hesitação em aceitar algo simplesmente porque alguém disse. Embora Pedro tenha ouvido o relato das mulheres, ele só compartilhou da experiência delas mais tarde. A princípio, tudo o que viu foi um túmulo vazio, e isto o deixou admirado com o que tinha acontecido. Sua experiência no túmulo não foi a mesma das mulheres, porque Pedro, ele entrou no túmulo. As mulheres não, elas ficaram, viram que a pedra foi removida e Cristo não estava lá. Mas Pedro entrou lá e viu que só tinha os lençóis. As mulheres, assustadas e tristes, elas receberam a visita de 2 anjos. Pedro não. Independente da reação de Pedro, assim que as mulheres ouviram a notícia sobre Jesus, quiseram compartilhar, elas acreditaram quando os anjos falaram. Que motivação maior para a missão pode haver do que contar a outros sobre o que Jesus fez por nós? Muitos pensam que nós precisamos dar um estudo bíblico completo, falar profecias, então aí desiste. Não, aqui a motivação é contar para outras pessoas o que Jesus fez por você. Que estímulo maior pode haver do que espalhar as boas novas da salvação em Cristo? É a nossa esperança. Precisamos ter a experiência pessoal com Deus antes de compartilhá-la. Porque como eu vou contar a experiência minha com Deus se eu não tenho experiência? Então eu preciso crer em Deus, preciso confiar, mesmo quando as coisas são impossíveis, para depois poder contar. Nosso desejo de dividir com os outros o que tanto amamos deve ser parte crucial de nossa motivação para a missão. Afinal, não podemos repartir o que não temos. Pergunta para reflexão: quais são algumas das experiências que você teve com Deus e seu amor e que são preciosas para você? Elas o motivam a alcançar outros com as boas novas?